seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou a Ana Tércia Ferreira e essa é a segunda aula da sequência de aulas sobre diabetes gestacional e manejo nutricional do diabetes gestacional na gestação. Bom, na primeira aula nós conversamos sobre diabetes gestacional, sobre a diferença do diagnóstico do diabetes gestacional e o aparecimento de alterações glicêmicas no primeiro trimestre gestacional. Nós conversamos também sobre os principais fatores de risco envolvidos no surgimento do diabetes gestacional, um deles a questão genética, né? Então uma predisposição genética, não aumentar o número de células beta durante a gestação, histórico de ovário, síndrome do ovário policístico, por exemplo, é um fator de risco, idade materna avançada, enfim, alguns fatores de risco, né, obesidade, estado nutricional materno, que podem estar envolvidos com o diagnóstico de diabetes gestacional e como é feito o diagnóstico a partir da 26ª e da 20ª semana. Então, se você não acompanhou, se você não viu esse vídeo, volta lá um vídeo no canal e assista para você entender a continuação dessa aula. Então, hoje o objetivo é a gente falar sobre a questão da importância da microbiota intestinal, ou seja, a importância do intestino e da questão gastrointestinal no desenvolvimento do diabetes gestacional. Então, a saúde digestiva e intestinal, ela envolve alguns processos importantes que são questões básicas, mas que fazem a diferença no controle, né, tanto do diabetes gestacional, no desenvolvimento e num processo de digestão melhor. Uma delas, por exemplo, é uma mastigação eficiente. Então, o processo de mastigação, ela se inicia na boca. Nós temos uma enzima chamada amilase, na região da saliva, em que ela é responsável por iniciar o processo de digestão dos carboidratos, ou seja, dos farináceos que nós comemos na nossa alimentação em geral, né? Tanto dos farináceos, das frutas, dos cereais integrais, enfim. Ela tem uma função de começar a digestão desses carboidratos. Então, a mastigação eficiente vai existir já na boca, esses alimentos já passam para o estômago mais triturados e existe um favorecimento no processo absortivo desses nutrientes. Uma vez que você tem um processo digestivo eficiente, você tem uma absorção mais eficiente e você pode sim evitar alguns picos glicêmicos. Investigar, né? É importante a gente investigar queixas a questão da hipocloridria também, ou seja, uma redução no ácido clorídrico do estômago, pode interferir não só com a absorção de vitaminas e minerais, mas também pode estar relacionado com a digestão desses alimentos, né, dificultando a absorção e prejudicando, sim, até o funcionamento intestinal, levando a um aumento do risco de diabetes gestacional. Além disso, né, existem doenças do trato gastrointestinal, como a disbiose, que é o desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, que promove uma alteração, uma fermentação de bactérias diferentes, ou seja, bactérias patogênicas, que podem causar um aumento na absorção de açúcar para o sangue. Isso está relacionado com o aumento do diabetes gestacional. Outro ponto importante é a gente reduzir a toxicidade do organismo, ou seja, a exposição a materiais tóxicos. De que forma? Modificando as nossas panelas, por exemplo, de alumínio por panelas de ferro, panelas antiaderente, de teflon, por exemplo, de cerâmica ou de aço, mas aquele teflon que também não vá alumínio. Usar alimentos orgânicos sempre que possível. Reduzir o uso de plásticos na nossa alimentação, no nosso dia a dia. O uso, por exemplo, de maquiagens, né, extremamente, aí os batons, né, que podem ter muitas substâncias tóxicas, né, sempre procurar os orgânicos, os mais naturais possíveis. Então, a gente reduzir essa toxicidade, a gente melhorar a nossa mastigação, a gente investigar se a gente tem dificuldade de fazer digestão, por exemplo, para a gente identificar se a gente tem risco de hipocloridria, né, ou seja, de menor concentração de ácido clorídrico, é um fator importante quando você come carne, por exemplo, e você fica muito tempo para digerir aquele alimento, você se sente estufado, se sente pesado após o consumo daquele alimento, demora para sentir fome. Então, esse pode ser um indício de uma hipocloridria, né? A diminuição do ácido clorídrico que favorece a digestão, né? Continua a digestão das proteínas, juntamente com as enzimas também produzidas pelo pâncreas que favorecem a digestão de proteínas e de demais nutrientes. Além disso, um bom funcionamento intestinal está, sim, relacionado com
chances menores de desenvolvimento de diabetes gestacional. E com isso a gente pode e deve lançar mão do uso de probióticos, pré-bióticos ou simbióticos na nossa alimentação, né? Que seria o uso de bactérias intestinais com os alimentos dessas bactérias juntos, que seriam os simbióticos, ou a gente pode lançar mão de um pré-biótico. Então, sempre que possível, é importante a gente lançar mão de uma probiótico terapia personalizada. Existem inúmeras formulações no mercado com cepas diferentes de probióticos, mas sempre que a gente conseguir indicar uma suplementação específica, uma indicação, né, personalizada, e se não for possível adicionar o prebiótico, a gente pode indicar na alimentação alimentos pré-bióticos que podem compor, né, um quadro específico de nutrientes que vão servir como alimento dos probióticos e ajudar numa fermentação intestinal, favorecendo um equilíbrio entre bactérias patogênicas e não patogênicas, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, que vão favorecer na melhora do funcionamento intestinal. Além disso, o uso, por exemplo, de uma suplementação com uma glutamina está, sim, envolvida numa melhora do funcionamento intestinal. A gente tem aí no mercado diversas formulações específicas de glutamina, combinada também com outros nutrientes, e que tem um papel importante no crescimento do tecido celular, ajudando a compor aí uma microbiota melhor. O uso da glutamina é importante porque ele ajuda no crescimento energético, né? Fornece energia para o intestino, favorece o crescimento intestinal e ajuda a manter as junções tissulares, que é como se a gente tivesse uma cerca, por exemplo, no intestino, e a gente precisasse manter essa cerca unida. À medida que a gente vai se alimentando, vai se expondo a compostos tóxicos, vai nos expondo à dieta ultraprocessada, rica em gorduras, açúcares, a gente vai aumentando a abertura dessa cerca. E a gente precisa manter essa cerca unida. Se a gente não mantém essa cerca unida, a gente chama de leak gut, ou intestino permeável, ou seja, bactérias, substâncias tóxicas, produtos, né, enfim, contaminantes podem atravessar essa barreira intestinal e intoxicar o organismo. Então, a glutamina, assim como os probióticos e os pré-bióticos, eles têm um papel importante, além da fermentação de bactérias produzindo, que eu já comentei com vocês, o butirato, tem a função de manter essa cerquinha ali, esse intestino unido, né, as tight junctions, que a gente chama em inglês, ou as junções tissulares, mantendo a permeabilidade desse intestino, ou seja, evitando que substâncias tóxicas e substâncias prejudiciais ao organismo entrem na circulação sistêmica e acarretem em situações específicas. Então, uma alimentação adequada, uma mastigação eficiente, a gente identificar o diagnóstico de hipocloridria e tratar, e a indicação de suplementação probiótica, pré-biótica, junto com uma glutamina, por exemplo, podem compor uma situação específica no controle e na prevenção do diabetes gestacional. É sempre importante a gente fazer o acompanhamento com o obstetra, mas também, em junção com o obstetra, procurar um nutricionista que entenda de diabetes gestacional, que entenda de gestação e que trabalhe com você numa terapêutica para evitar o diagnóstico ou tratar caso você receba um diagnóstico de diabetes gestacional. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse é o final da nossa aula sobre a importância do funcionamento intestinal, da microbiota no desenvolvimento do diabetes gestacional. Espero que você tenha gostado desse tema. Curta, compartilha, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!